Salve, aqui é o Lázaro Rosa. Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Semana em Debate aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. E é uma alegria ter vocês aqui na nossa audiência. E peço que fiquem com a gente, convide os amigos, parentes, compartilhe, chame todo mundo para assistir esse programa que, como sempre, será bem especial. E para quem não acompanhou os episódios anteriores, a gente tem aqui no nosso canal uma playlist. Então, acompanhem lá que tem episódios excelentes, com muita informação boa para todos. Vale muito a pena conferir. E hoje, o nosso convidado é o deputado federal do PT por São Paulo, Newton Tato. Ele que é um ambientalista, uma coisa rara, principalmente no Congresso, né, deputado? Um militante socioambiental que chega hoje aqui para debater com a gente sobre a realização da COP30 aqui no Brasil e as oportunidades que o país tem criado para se tornar um protagonista nesse debate climático global. Deputado, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo no nosso programa. Bom dia, Lázaro, bom dia, Breno, e para mim é uma alegria muito grande estar falando aí da Fundação Perseu Abramo e com a revista Focus, tá? E à disposição aí para a gente conversar com esse que é o maior evento no âmbito da ONU, né? É a única conferência no âmbito da ONU que acontece todos os anos, né? Porque, de fato, a gente está passando, do ponto de vista da história da humanidade, talvez a maior catástrofe da história da humanidade, que é o aquecimento global. Então, legal. E recebendo no Brasil, né? Então, é muito legal a gente conversar aí para ver o quanto que isso pode também ter, não só do enfrentamento do desafio da emergência climática, como também de que esta agenda pode trazer de oportunidade também para o Brasil. Muito bom, seja bem-vindo. E para conduzir comigo aqui essa conversa, recebemos também Breno Almeida, que é o vice-presidente aqui da Fundação Perseu Abramo. Breno, seja muito bem-vindo, é uma honra estar dividindo esse espaço aqui com você. A satisfação é toda minha, estou do lado de dois grandes aí, né? Você, Lázaro, que tem feito um grande trabalho, né, nas redes, mobilizando a nossa turma, dando uma animada na nossa turma, e o deputado, que é uma referência para nós no partido, na fundação, dessa militância tão necessária, né, de defesa do meio ambiente, defesa da sustentabilidade, de valores que são muito caros para todos nós. É isso, gente. E para variar, né, mais uma semana agitada, com vários acontecimentos importantes, sendo um deles os preparativos para a COP30, e, como disse, né, com o Brasil sendo protagonista nesse debate climático global. E então vamos lá, né, que a gente tem bastante assunto importante para falar aqui no programa. E sobre COP30, né, então a gente tem aí, esse ano a sede será em Belém do Pará, na Floresta Amazônica, um lugar bem simbólico, né, bem interessante, ou seja, vai ser um evento histórico com certeza. E esse encontro, ele é um teste decisivo para o futuro climático do planeta, né? Entre os maiores desafios estão garantir recursos financeiros reais para enfrentar essa crise, elevar as metas globais de redução de emissões, promover a transição energética justa e que não deixe os povos para trás, né? Que seja uma coisa justa para todo mundo. Também pesam sobre esse evento as tensões geopolíticas e o desinteresse de parte das grandes potências em assumir esse compromisso, que é um compromisso ambicioso, mas necessário para o nosso futuro, né? Então, sediada no Brasil, a conferência tem esse papel simbólico, né, de colocar esses debates, esses temas, como o fim do desmatamento, proteção da biodiversidade, da Amazônia e a defesa dos povos da floresta, né, dos povos indígenas e das comunidades que estão ali, que são elas que são, vamos dizer assim, as guardiãs, né, da nossa floresta. E, deputado, por ser realizada na Amazônia, a COP30, ela tem um simbolismo muito forte, né? E qual a sua expectativa para esse evento? Como militante ambiental, o que o senhor vê como ponto central e como oportunidade para o Brasil sediar este evento? Então, Lázaro, primeiro que a gente precisa celebrar, e aí é só o tino, podemos dizer assim, do presidente Lula de trazer essa conferência do clima para a Amazônia. Então, todo mundo sabe e o mundo todo discute a importância da Amazônia, seja por tudo aquilo que tem de carbono sequestrado na sua floresta, como do papel dela para a umidade do próprio planeta. E nós mesmos sabemos que
boa parte das chuvas que nós temos aqui, por exemplo, no Sudeste, nós vamos dizer aqui de todo o continente sul-americano, tá? Tem a ver com a umidade da Amazônia, que leva a pelo menos 40% da chuva que acontece toda essa parte do continente. Então, todo mundo, e por toda a biodiversidade que tem na Amazônia, e também pela diversidade étnica cultural, seus povos, né, que vivem aí na Amazônia. Então, tem esse simbolismo, evidentemente, do ponto de vista e da importância global e também regional, tá? Isso é uma coisa. Agora, trazer a conferência para o Brasil, lembrando que a assinatura dos primeiros acordos para o enfrentamento da crise climática aconteceu na Eco 92, tá? E eu participei, inclusive, e foi o primeiro momento, tá, em que a sociedade civil, estou falando do movimento ambientalista internacional, mas ali teve uma junção muito importante dos movimentos populares, operários do mundo todo, e onde aconteceu o evento paralelo com uma capacidade muito grande de influenciar nas decisões oficiais da Eco 92. Então, dali para cá, tá? Então a gente tem isso, também esse simbolismo, que também aconteceu no Brasil pela primeira vez, tá? A sociedade civil interferindo nas decisões dos líderes mundiais, neste que é o principal, o principal evento no âmbito da ONU. Tá? Isso aí. Aí, quando o presidente Lula traz para uma cidade como Belém, e eu que participo já de muitas COPs, e ela sempre acontece em cidades, quer dizer, nos países e nas cidades com a maior infraestrutura. Tá? Vamos lá. E o grande debate desta conferência, está fazendo 10 anos lá do Acordo de Paris, onde foi estipulado quanto cada país deveria diminuir as emissões, e de lá para cá foram trabalhados vários instrumentos para o enfrentamento da crise climática, e se avançou muito pouco na agenda da adaptação, que tem a ver com transferência, né, e a responsabilização dos países que mais emitiram gás de efeito estufa, que provoca o aquecimento global, historicamente. Nós estamos falando aí principalmente da Europa e Estados Unidos, tá? E América do Norte. E aí, então, por isso, a agenda principal desta conferência é a agenda da adaptação, tá? Que tem a ver com recursos tecnológicos e recursos financeiros para os países poderem, né, cumprir as suas metas, fazer aquilo que acertou no âmbito de diminuição de emissões, tá? Fazer dentro de cada país, e muitos dos países não têm as condições para poder, inclusive, fazer frente aos eventos climáticos extremos. Então, quando traz para uma cidade como Belém, que tem uma série de problemas do ponto de vista de infraestrutura, onde você tem boa parte da população que não tinha saneamento básico, tá? Com problemas de saúde, de educação, tá? Enfim, de todos os falta de equipamentos públicos e serviços públicos. E aí, Belém é parecido com as outras cidades da Amazônia. Belém é parecido com a grande maioria das cidades, podemos dizer assim, do sul global, tá? Que é quem está sofrendo já as consequências dos eventos climáticos extremos e que não tem condições para poder fazer frente, acudir o seu povo, tá? E às vezes nem adotar a política de diminuição de gás de efeito estufa. Então, este debate no âmbito global, de chamar a responsabilidade dos países desenvolvidos, dos países ricos, que historicamente mais emitiram gás de efeito estufa, numa cidade, tá? Então, é também para mostrar para o mundo qual a perspectiva que nós precisamos debater, tá? O enfrentamento da crise climática. Então, é uma forma não só de conhecer a beleza, a diversidade cultural, étnica, a floresta, a biodiversidade, tudo aquilo que tem na Amazônia, mas é entender esse debate a partir da perspectiva do sul global, né, dos países
que estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas e não estão preparados para poder enfrentar, né, os eventos climáticos, tá? Como também não estão preparados e não têm as condições para poder desenvolver, né, se desenvolver, criar condições de vida para o seu povo, tá? Sem trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam e que levaram a esta situação de emergência climática. Então, primeiro dizer o quanto que... E tem um outro aspecto que eu queria também dizer aqui. As últimas conferências, elas aconteceram em países que não tinha participação da sociedade civil, tá? Assim, não tinha manifestação, tá? Então, por isso que quando eu dei o início, eu falo assim, a Eco 92, as manifestações, o encontro paralelo, ele influenciou a agenda oficial. E aqui em Belém, nós vamos ter vai ter manifestação, vai ter participação popular, tá? Então, vai ter um espaço, também a ONU está considerando, por exemplo, você tem um espaço, a Zona Azul, que só participa, né, oficialmente, né, quem está lá ajudando, interferindo no debate, e tem a Zona Verde, onde é aberta. Mas vai ter uma espécie de uma zona amarela, que é onde você vai ter espaço para receber, entendeu? Toda a riqueza da sociedade civil, seja dos movimentos ambientalistas, dos movimentos populares, enfim, de todos os movimentos sociais do mundo todo, tá? Então, também, eu estou falando assim, esta conferência de Belém, ela pode, de repente, que não vamos debater mais aí, dos desafios que é fazer ela, de criar as condições para fazer acontecer os acordos firmados pelos países, mas nós já podemos dizer que é uma conferência vitoriosa e o Brasil, né, sai na frente novamente, como fez lá em 92, tá? Mostrando para o mundo que nós precisamos valorizar cada vez mais as expressões da diversidade do povo do planeta como um todo, a partir dessa perspectiva, colocando na centralidade, falar, precisamos enfrentar os desafios da agenda ambiental, a crise climática, mas ela não pode estar separada do enfrentamento da desigualdade, que é um pouco aquilo, a síntese que o presidente Lula faz nos seus discursos, principalmente em qualquer fórum internacional, não só em fórum de meio ambiente. Em qualquer fórum, o presidente Lula traz essa conectividade entre, fala assim, não é possível resolver o problema ambiental, o problema climático, se não resolver o problema da desigualdade. Como também, né, não é possível resolver o problema da desigualdade se a gente também não colocar na centralidade esse desafio que está colocado para a crise que a crise climática nos coloca, que é a própria sobrevivência da espécie humana, tá? Mas de todas as formas de vida. E um dos desafios, né, deputado, é o financiamento climático, como o senhor comentou aí rapidamente, e tem o fundo, né, esse Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que inclusive foi finalista de um dos principais prêmios ambientais do mundo recentemente, e uma proposta inovadora, né, que pretende captar cerca de 100 bilhões de dólares para investir nos países do sul global. E no mês passado, o presidente Lula ele anunciou lá em Nova York um aporte de $1 bilhão. Ou seja, o Lula está mostrando que o Brasil está dedicado e focado no nosso futuro. Vocês acham que esse é o momento de mudar a forma como a humanidade lida com os recursos naturais do planeta? O importante é a gente analisar o aspecto primeiro, para debater que um dos principais desafios que estão colocados é a relação ao financiamento, tá? Que tem a ver para a agenda daquilo que chama a agenda da adaptação. E aí eu queria citar como exemplo, tá? Os eventos extremos que nós já estamos vivendo aqui no Brasil. Eu cito aqui, então, as enchentes no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, tá? Aquela chuvarada no São Sebastião, litoral norte de São Paulo, tá? Também os eventos lá em Petrópolis. E nesses locais, aqui no Brasil, tá? Ou mesmo as secas prolongadas, nesses locais, tá? É só a gente analisar quem é que perde seus bens, quem é que perde sua casa, quem é que perde a vida. São sempre as populações mais vulneráveis, tá?
que justamente moram em fundos de vale, em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, nas encostas de morros, tá? Então, isso não é diferente no mundo todo. Não é no mundo todo, não é diferente. Então, por isso que sempre nós precisamos trabalhar, né, e entender que esse debate, tá, inclusive dos instrumentos, tá, financeiros para poder enfrentar a crise climática, nós precisamos olhar também a partir da perspectiva daqueles que estão mais sofrendo neste momento. E esse é o grande desafio da conferência agora no Brasil, em Belém. Tá? E isso vale também para os países. Então, vou pegar um exemplo aqui de países da América Central, podemos pegar, qualquer parte do mundo, mas vamos lá. Esses países não contribuíram historicamente para o aquecimento global. Eles não emitiram os gases de efeito estufa que provocam o aquecimento, que levou ao planeta a aumentar a temperatura nos últimos 250, 300 anos, em função da industrialização, tá? Há um aumento de 1,5 que está provocando esses eventos extremos climáticos. Tá? Lembrando aqui, para quem está acompanhando, que quando a gente fala no aumento de 1,5 graus, tá? No aumento da temperatura da Terra, tá? Ela não ela não é igual em todas as partes. Então, em alguns lugares, o aquecimento é maior, em outros menos. Tudo isso em função das correntes marítimas, das correntes de ar e assim por diante, né? Dos ventos. Tá? Então, né? Então tem todos os dados, aonde que vai aquecer mais, onde vai gelar mais, enfim. Tá? Nós vivemos, por exemplo, no caso do Brasil, boa parte do território vai aumentar a temperatura. Tá? Mas esses eventos eles são provocados em função desse aquecimento global. Mas aí, os países, que eu estava dizendo aqui, por exemplo, né, pegar o exemplo aqui da América Central. Quando tem um evento extremo lá, tá, acaba com o país. E o país não está preparado para depois recuperar esse país, para acudir o seu povo. Então, é como se, por exemplo, voltasse 10 anos atrás, ou melhor, tá? Depois de um evento extremo, leva 10 anos para levar o país na mesma situação. Tá? Eu falo assim dos serviços públicos, da sua capacidade econômica de desenvolvimento, tá? Dos equipamentos públicos, da infraestrutura. Tá? Vai levar 10 anos para chegar na mesma situação antes do evento extremo, o evento climático. Tá? Então, por isso que quando traz para Belém, traz para a Amazônia, traz para uma cidade do hemisfério sul, tá? Você traz esse debate, coloca no centro do debate a necessidade de dar as condições para os países que não têm responsabilidade histórica para o aquecimento global, terem as condições, primeiro, para fazer a agenda da adaptação. Essa agenda da adaptação, para quem está acompanhando, tá? Vamos colocar aqui, ela tem a ver com que política de desenvolvimento que você vai adotar para poder, né, gerar emprego, renda, qualidade de vida para a população, sem fazer o mesmo que a Europa fez historicamente, que os Estados Unidos fez historicamente, Canadá, tá? Mas também para criar a infraestrutura necessária. Então, por exemplo, aquilo que o Brasil está fazendo agora, que é construir seu plano clima, tá? De adaptação, onde analisa em cada cidade. Então, vai lá, uma determinada comunidade. Ali, que tipo de infraestrutura você precisa fazer, porque se vier uma chuvarada, tá, não vai destruir, não vai matar gente, tá? Ou se aquele lugar ali não tem condições de você toda a infraestrutura, para onde você leva esta população? Estou pegando exemplos aqui concretos que dialogam do ponto de vista do local, da cidade, do que é necessário fazer dentro do país, de como é que a gente enfrenta esta relação da desigualdade, quando a gente fala assim, do sul global em relação àqueles, os países desenvolvidos, os países que mais provocaram aquecimento global, mas também dessa diferença entre sul e norte, podemos dizer assim, conceitualmente, dentro de cada país. Tá? De como é que nós, aqui, por exemplo, no Brasil, trabalhamos para poder acudir e dar as condições de qualidade de vida para a população dentro. Isso vale para todos os países,
dentro também de cada país. E aí nós temos, então, um problema sério, que é o financiamento, de criar as condições para cada país fazer o que precisa fazer dentro, diminuir as emissões, mas também criar políticas de adaptação. Tá? E esta é a agenda principal. Então, a conta que se faz, é uma conta por cima, mas ela é muito real, é que há necessidade de ter um fundo, tá? De 1 trilhão, tá? E 300 bilhões de dólares para financiar esta agenda dentro dos países que precisam de tecnologia, que precisam, né, de recursos, tá? Para poder fazer o seu papel, né? Tudo isso, estou falando, tudo isso, do ponto de vista global, é para a gente assegurar de que o aquecimento não ultrapasse 1,5, mas nós já chegamos a esse 1,5, tá? E entender, inclusive, que para várias décadas para frente, e com esse aquecimento que a gente tem, é como se esses eventos extremos já estão contratados. Você não tem nem como. Por isso que a agenda da adaptação é fundamental. Vamos supor que hoje zerasse as emissões no mundo todo, tá? Nós ainda vamos ter, por muito tempo, esses eventos extremos. Então, por isso que a agenda do financiamento é fundamental avançar nesta Conferência do Clima. E aí, as florestas, voltando aqui, só para terminar, Lázaro, as florestas, que têm esse papel fundamental para ajudar a segurar esse aquecimento, tá? Ela é fundamental. Por isso que, na agenda, além desse acordo maior, tá? Desse 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, também se constrói vários acordos paralelos. E um desses que é muito importante, que é importante, inclusive, para o Brasil, é esse específico de Floresta para Sempre, que é falar assim, olha, o Brasil se compromete a manter aquela floresta em pé para sempre, porque ela é importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo, para as populações que estão lá, mas nós precisamos de dinheiro, de recursos, tá? Para dar qualidade de vida para a população que vive lá debaixo da floresta, dentro da floresta. E assim é nos outros lugares também no planeta. Deputado, o senhor comentou com relação ao financiamento que seria o principal via para estar fazendo isso, né? E, vamos lá, os Estados Unidos, vou dar o exemplo dos Estados Unidos aqui, que é o maior emissor do planeta, ele saiu do Acordo de Paris. E essa decisão dos Estados Unidos, ele acabou gerando um impacto real para o tema e acabou influenciando outros países? Sem dúvida nenhuma. É muito ruim para o planeta e isso a gente precisa condenar, tá? Se a gente for olhar no campo da ciência, os negacionistas é coisa mínima, tá? Nós estamos falando de 0,0001%, tá? Dos cientistas que, né, acompanham isso aí, mas, no entanto, você tem líderes, né? Você tem principalmente da extrema-direita que trabalha, entendeu? Na perspectiva contrária. Então, que é aquela visão curta, né? Que fala assim, olha, nós precisamos explorar a natureza, os recursos naturais com maior velocidade para acumulação de capital, enfim, essa lógica, e que a gente tem a representação aqui também no Brasil, tá? Dessa extrema-direita, tá? Que, de certa forma, tem uma força grande, inclusive, no Congresso Nacional, tá? Então, é muito ruim, por exemplo, essa atitude dos Estados Unidos, porque, evidentemente, acaba pela força econômica e política militar dos Estados Unidos, pode influenciar, né, negativamente naquilo que o mundo todo precisa fazer, tá? Mas a gente também tem, por outro lado, dentro dos Estados Unidos, nós estamos falando dos entes federativos lá, tá? Os estados, né, subnacionais, as prefeituras, mesmo da iniciativa privada, do setor produtivo, tá? E a sociedade civil, que permanecem nessa agenda, permanece o debate. Semana passada mesmo, a gente fez uma reunião, tá, de alguns parlamentares brasileiros, com vários parlamentares do Partido Democrata, que vão vir para a Conferência do Clima em Belém. Tá? Então, você também tem uma pressão dentro dos Estados Unidos, tá? Mas esta agenda tocada pelo Trump, tá, é muita influência da agenda que tem a ver com a agenda dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo. Tá? Mas por trás disso tem todo o negacionismo também desta agenda. Então, de certa forma, isso pode influenciar.
influencia um pouco, porque esse debate, mesmo a guerra agora, por exemplo, na Ucrânia, ela está atrasando, por exemplo, os compromissos da Europa. Então, por exemplo, a Europa está gastando muito mais dinheiro agora, tá? Que historicamente estava também preocupada com a agenda do clima, está gastando muito mais dinheiro com armas, tá? Do que aquilo que fazia, né, do ponto de vista de investimento, né, tanto interna como de apoio, tá, nessa agenda de cooperação internacional, de assumir a responsabilidade de apoiar os países em desenvolvimento, tá, com menos intensidade. E eles, por exemplo, agora nesta conferência, os países também precisam apresentar suas novas metas de redução de gás de efeito estufa, que o Brasil, inclusive, apresentou a sua já lá na conferência passada em Baku, né, no Azerbaijão. Tá? Então, também essa agenda. Então, é muito ruim, é muito ruim. E aí, evidentemente, que eu tenho uma expectativa, tá? Por todo o simbolismo que tem de fazer no Brasil, e pela figura do presidente Lula, pela sua capacidade, pela sua liderança mundial, tá? De ter o protagonismo com outros países, tá? Com outros países. Por isso, talvez quando eu falei para você que esse debate da Conferência do Clima, a gente pode, às vezes, ter problemas do ponto de vista da agenda concreta, do financiamento, né, que tem uma batalha, mas isso vai trazer um caldo de cultura a partir da perspectiva do Sul Global, que vai influenciar, inclusive, o debate, que é aquilo que a gente está sentindo falta, tá? Da valorização da ONU nesse debate do enfrentamento da crise climática, mas os espaços multilaterais que precisam ser fortalecidos, valorizados, tá? Então, a partir desta conferência, ela vai influenciar nesse debate também, a partir dessa outra perspectiva do Sul Global, então, de valorização dos espaços multilaterais. Tá? Então, está se redesenhando toda essa questão geopolítica no país, e a Conferência do Brasil ela vai trazer um caldo de cultura para fomentar esse debate, numa perspectiva que todos nós acreditamos que é necessário, olhar a casa comum, tá? E com mais preocupação, que é investir menos armas, tá? E menos em guerra, tá? Trabalhar nessa perspectiva da transição energética no mundo todo, ter apoio para isso, né? Colocar isso no centro do debate. Então, acho que eu digo para vocês, ao mesmo tempo que a gente fica preocupado com a atitude dos Estados Unidos, por aquilo que representa os Estados Unidos, mas eu acho que nós vamos ter muitas coisas positivas do ponto de vista do debate global daquilo que precisa ser feito a partir dessa conferência. Breno, aproveitando o gancho aí da fala do deputado, os Estados Unidos, obviamente, né, tem uma certa influência, mas você acha que o COP30 tem essa capacidade? Qual é a expectativa, né? Você acha que o COP30 tem essa capacidade de estar abrindo os olhos até mesmo dos Estados Unidos, do Trump? Eu entrar aqui um pouquinho na brincadeira, né, que rolou uma química recentemente entre os dois, né? Eu não duvido que o Lula consiga né, trazer isso para o Trump de uma forma positiva e mudar a cabeça dele, quem sabe? Olha, eu tenho uma percepção muito otimista naquilo que nós vamos sensibilizar a comunidade internacional, nos termos que o companheiro deputado colocou. Mas com relação à relação com os Estados Unidos, eu acho que eles são muito pragmáticos em relação ao nível de interesse com relação ao tema. O que acontece hoje com relação ao debate ambiental é que cada vez mais você tem observado desdobramentos sociais e econômicos nos países do centro global dessa situação. Porque enquanto a tragédia, a catástrofe estava na periferia, tudo bem. Mas acontece o seguinte: os problemas estão chegando no centro ali, no centro global, e estão afetando pontos essenciais da estrutura econômica desses locais. Então, na medida em que o debate ambiental ele ganha corpo e ele vai ser realizado num local simbólico, e ele vai se desdobrar em mobilizações das mais diversas formas, nós vamos ter aí um caldo político que
pode iniciar um processo de distensão na relação dos Estados Unidos com essa pauta. Eu não estou dizendo que depois da COP essa química que aconteceu entre a relação do presidente Lula com o presidente Trump se dá em termos muito específicos. A gente está fazendo essa gravação na sexta-feira de manhã. Ontem à noite, acho que foi hoje de manhã, não sei, que eu vi isso pela manhã, a nota conjunta dos dois secretários com relação ao encontro que tiveram. Você percebe que ali existe o início de um entendimento que eu acredito, pela própria capacidade de condução do debate que o presidente Lula tem, a questão ambiental vai ser colocada, uma vez que ele já fez verbalmente o convite para que o Trump viesse à COP. Então, também isso está entrando na pauta. Então, o que eu acredito é o seguinte: eles não vão mudar da água para o vinho, não vão voltar para o Tratado de Paris. Isso não volta. Mas o que a gente pode iniciar aí é um processo que, por força das circunstâncias, e é nisso que eu acredito, num processo em que uma sensibilização global com relação ao tema, eles fiquem sem alternativa, que não começar a se interessar. E começar a se interessar, né, nisso, em articulando recursos para esse fundo da Floresta em Pé, porque, ao fim e ao cabo, é importante a gente ver também que o presidente ele faz 2 movimentos quando ele traz a COP para Belém. Ele coloca o fato do evento ser realizado numa cidade importante da Amazônia, nessas características que foram colocadas pelo companheiro Nilton, mas também a gente tem uma oportunidade de fazer o debate interno sobre o que representa isso, porque também a gente vai apontar mais adiante para o debate que ele também não só está circunscrito à Amazônia. A gente está circunscrito a outras regiões. Eu venho do estado de Pernambuco, em que a nossa capital, o Recife, é uma das cidades mais vulneráveis, a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas. E a gente teve uma tragédia recente em outra capital, como Porto Alegre. Então, o que nós também precisamos, né, alertar para toda a comunidade mundial é que o seguinte: não só diz respeito às florestas, diz respeito ao semiárido, por exemplo, que é a região mais populosa do planeta, o semiárido nordestino, é a região semiárida mais populosa do planeta. Que, se a gente for colocar aí toda esses elementos que a gente está vendo aí, nós vamos ver uma forte identidade com relação a essas mudanças climáticas. Então, tudo isso que a gente vem colocando da maneira muito própria. O Brasil hoje é o país que seguramente tem condições de liderar uma grande coalizão mundial em defesa do desenvolvimento sustentável, pelas características que já foram colocadas aqui, pelo que nós já temos. Então, em que pese a gente observar uma forte pressão dos movimentos sociais com relação a isso, né? Eu estive em Belém no ano passado, em uma atividade preparatória da COP, e eu já identifiquei isso. Nesse momento, a gente está realizando essa gravação em que está ocorrendo a plenária nacional da CUT. Ontem, nós tivemos um debate na plenária da CUT sobre o tema. Então, isso também está sendo fortemente debatido pelos movimentos sociais, pela a classe trabalhadora. Então, tudo isso que a gente está vendo aí, inevitavelmente, vai sensibilizar um país como os Estados Unidos, que já está começando a perceber fragilidades econômicas no globo, sobretudo na relação dos atores econômicos com os Estados Unidos, em que, naturalmente, esse assunto da sustentabilidade, esse assunto do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento inclusivo, é importante que se diga, porque também a gente vai deixar a floresta em pé, e como o deputado colocou, tá, mas e a qualidade de vida das pessoas? E a subsistência das pessoas? E a questão econômica nesses locais? Como é que fica? Então, é essencial que a gente faça isso também, porque essa fragilidade com relação às questões ambientais, elas não podem se materializarem em fragilidades sociais e econômicas. Né? Nós temos um grande desafio, e é importante que se diga, e a gente dialogando com a nossa militância, o nosso campo político tem um forte desafio nessas regiões, falando já de um desafio interno, antecipando questões do debate.
né? Se a gente for observar a nossa relação política, o nosso desempenho eleitoral, a nossa mensagem, ela não chega como chegava antes. E isso tem feito com que, em regiões extremamente frágeis com relação ao meio ambiente, a gente veja a extrema-direita prosperar, que é quem lidera ideologicamente e materialmente, né, toda a tragédia com relação ao meio ambiente. Muito bom, pessoal. E agora, né, tocando no assunto mais importante da semana, que foi a tentativa da oposição em derrubar os vetos do presidente Lula sobre a nova lei de licenciamento ambiental, e isso nas vésperas do COP30. E os vetos do Lula, eles barravam dispositivos que abriam brechas para o desmonte do licenciamento, não sei se eu estou exagerando, né, deputado? E podendo acelerar até mesmo o desmatamento, com a retirada, né, da proteção à Mata Atlântica e colocando em risco os povos indígenas e quilombolas. Deputado, essa tentativa de derrubar os vetos foi apenas adiada, mas se tivesse passado, né, se bem que eu acredito que nas próximas semanas a oposição tente ainda, né, não desista de derrubar isso, mas o fato de derrubar isso antes da COP30 geraria uma vergonha gigante internacional para o Brasil. O senhor que está lá na Câmara, acompanhando lá os bastidores, a oposição ela ficou com medo de uma reação popular, como foi na PEC da blindagem, por exemplo? Então, Lázaro, primeiro é importante as pessoas saberem que nós estamos falando aí da principal lei ambiental, tá? A gente chama, inclusive, da lei mãe, a lei do licenciamento ambiental, porque ela, na verdade, ela estabelece os processos, procedimentos, para você colocar na balança, né, um determinado empreendimento, onde você vê, de qualquer área, tá, de qualquer cadeia produtiva, você coloca lá o empreendimento e fala assim, ó, o que vai trazer de positivo? Tá? Vai gerar emprego, vai produzir riqueza, vai trazer, né, desenvolvimento. Mas aí você também coloca, do outro lado da balança, fala, mas esse empreendimento vai trazer impacto ambiental, vai trazer impacto para a população, para a comunidade, tá? Então, quem tem que olhar isso aí é o Estado, é o poder público que olha a serviço, né, da população, tá? Então, por isso que é fundamental a gente manter, tá, o processo do licenciamento ambiental, onde você faz essa avaliação, tá, de impacto. Aí você autoriza determinados empreendimentos, mas fala, olha, ele é possível, ele tem mais efeito positivo, mas ele vai ter impacto, então precisa compensar esse impacto, precisa, né, ver o que é que você vai mitigar desse impacto, tá? Ou se de repente o impacto é muito grande, não tem como mitigar, não tem como compensar, não faz, porque ele vai trazer mais prejuízo para a sociedade. E quando a gente fala prejuízo para o meio ambiente, nós estamos falando para a sociedade, inclusive das futuras gerações, nós estamos falando também das outras formas de vida. Tá? Então, é todo esse sentido. Por isso que nós estamos falando da principal lei. Por isso que foi muito importante os vetos que o presidente Lula fez naquele projeto, então, aprovado no Congresso Nacional. Tá? E aí, evidentemente, que eles querem derrubar esse veto. Porque a visão que está por trás, que é aquela visão de explorar os recursos da natureza a qualquer custo, na maior velocidade, para a concentração de capital, que é um pouco esta visão que a gente vê da própria extrema-direita negacionista no mundo todo com relação à crise climática. Então, essa expressão, e que, de certa forma, na prática, às vezes, é a maioria no Congresso Nacional, tá? Esse é o nosso desafio. O desafio que a gente tem é isso, tá? Tanto é que aprovaram um absurdo desta lei. E aí, o presidente Lula fez os vetos. Aí está nessa situação agora lá, tá? Então, ela voltou para o Congresso Nacional, tá? Que ameaça a todo momento derrubar esses vetos ou incluir todos esses retrocessos ambientais, tá? Na medida provisória que está lá tramitando, que trata especificamente do licenciamento ambiental estratégico, né? Então, aquilo que empreendimentos, né, estratégico, basicamente aquilo que está no PAC,
tá? Que é falar assim, que é a visão do país, tá? Tanto é que é aprovado pelo Conselho de Governo e que aí ele precisa ter um olhar específico daquilo que interessa do ponto de vista do país, mas que garante ali também o processo de licenciamento. Ou no projeto de lei que o Executivo, que o presidente Lula mandou. Tá? E aí, então esse debate voltou para o Congresso Nacional. Aquilo que a oposição estava tentando fazer essa semana, tá? Que era forçar para ter a reunião do Congresso Nacional para analisar os vetos, e já tinha uma mobilização, e que se fosse mantida a reunião para análise dos vetos, provavelmente iam derrubar os vetos do presidente Lula. E há menos de um mês da Conferência do Clima. Então, tudo aquilo que a gente discutiu do Brasil receber a Conferência do Clima em Belém, na Amazônia, do Brasil que está presidindo essa COP, tá? O Brasil tem a responsabilidade de chamar a responsabilidade do mundo todo, dos líderes mundiais, de que precisa diminuir mais ainda as emissões e precisa avançar na agenda da adaptação, que é aquilo que a gente estava conversando, dos instrumentos, principalmente financeiro, para os países. Então, como é que um país que tem essa responsabilidade, presidindo a Conferência do Clima, tá? Recebendo a Conferência do Clima, vai ter autoridade de chamar a responsabilidade dos outros países se internamente dá um sinal errado, dá um sinal contrário para o mundo todo. E é essa a nossa preocupação, que a maioria do Congresso Nacional não tem essa visão. E não tem essa visão porque é uma visão curta. Quando a gente fala que a agenda do enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade para o Brasil, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da transição energética, que é o grande desafio para a gente superar o uso dos combustíveis fósseis no mundo todo, tá? Nós estamos falando aí de carvão, estamos falando aí de petróleo, tá? O Brasil, pela sua extensão territorial, pela sua biodiversidade, pela capacidade que tem de produção de bioenergia, vento, sol, né? Enfim, tudo aquilo, o Brasil tem um potencial muito grande, por exemplo, de exportar energia limpa, energia verde, tá? Se a gente pegar por aí, tá? Produzir alimentos em outra forma da agricultura, na perspectiva agroecológica, tá? Por todo o impacto que tem de emissões de gás de efeito estufa da química, os fertilizantes, agrotóxicos utilizados nesse modelo convencional da agricultura, quer dizer, de produzir alimentos saudáveis também para o mundo todo, não só para o povo brasileiro, mas para o mundo, para boa parte da população do mundo. É uma agenda de oportunidade. Então, esse debate, tá? Esse debate e essa relação que a gente tem, o Brasil precisava dar exemplo. E aí é fundamental aquilo que o Breno já colocou aí, que a CUT também está discutindo. Quando a gente coloca o conceito da justiça climática, é que a gente precisa olhar também esse debate a partir da perspectiva dos vulneráveis, a partir da perspectiva dos trabalhadores. Tá? Eu vou citar aqui um exemplo. Os trabalhadores da cadeia do petróleo no Brasil, tá, ganham mais, em média, do que os trabalhadores da cadeia da produção de energia eólica, solar, de bioenergia, tá? Isso não pode acontecer. É como se a gente tivesse, nesta agenda de oportunidade que coloca para o Brasil, tá? Que diferente de muitos outros países que não tem como fazer, por exemplo, estou dando o exemplo aqui da transição energética, tá? De a gente deixar de lado novamente, historicamente, boa parte da população que ficaram à margem do processo de construção do país. Os negros, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, tá? Então, nós queremos para o Brasil, nesta agenda de oportunidade que coloca-nos, por isso que nós queremos agregar valor, né, nos minerais, né? Toda essa agenda aí que o presidente Lula está tocando, em diversas áreas, né? A agenda da transformação ecológica, que eu como ambientalista, eu celebro desta agenda estar no Ministério da Fazenda, porque no debate ambiental é um debate de projeto de país. Então, não é mais uma coisa da caixinha do Ministério do Meio Ambiente, é no centro do debate de desenvolvimento. Então, e o mundo todo precisa disso. E nós precisamos fazer isso aqui no país. Então, é esta perspectiva que nós precisamos entender aqui no Brasil. Sem abdicar, sem deixar ninguém para trás,
tá? E sem abdicar de conquistas históricas do ponto de vista da relação capital-trabalho, tá? Dos direitos trabalhistas, tá? Então, por isso, quando a gente fala assim, parece ufanista, né? O Breno estava colocando um pano, né, a Conferência de Belém, o fato de você ter participação popular, tá? Ela traz esse elemento, entendeu? De que tem direitos, tá? Por isso que nós, inclusive, estamos forçando lá, trabalhando, para ver se a gente muda essa agenda. Imagina se o Congresso Nacional derrubasse o veto dessa que é a principal lei. Pelo contrário, a gente está levantando, e eu tenho já uma agenda marcada a semana que vem com o presidente Hugo Mota, para assim, ó, o que é que o Congresso Nacional vai apresentar para a COP. Então, nós levantamos alguns projetos que são fundamentais, projetos que valorizam aqueles que são os principais parceiros no enfrentamento da agenda climática. Estamos falando das comunidades indígenas, pescadores, porque o papel do mar é fundamental nesse debate, que não aparece, tá? Às vezes até mais do que a Amazônia, tá? Dos quilombolas, enfim, dos extrativistas, da população da Amazônia. Então, precisa ter qualidade de vida e precisa apoiá-los para continuarem fazendo aquilo que sempre fizeram, que é proteger a floresta, proteger a biodiversidade, que é isso que o mundo está clamando, tá? Mas agendas também, projetos que têm a ver com a adaptação, projetos para a gente restaurar, tá? Eu mesmo apresentei um projeto, criar um pacto nacional para a restauração, e evidentemente priorizando, entendeu, territórios quilombolas, assentamentos de reforma agrária, que isso, onde se debate, entendeu, onde você coloca, olha, no plano safra, nos fundos regionais, tá? Você ter recursos garantidos para a gente fomentar a cadeia da restauração, que também pode ser na perspectiva de agrofloresta, produzir alimento, florestas produtivas, tá? Mas eu queria também dar um pitaco. Se a gente não fizer nada no caso do Brasil, tá? E não ter essa ousadia de chamar a responsabilidade do mundo todo, boa parte do semiárido vai ficar deserto. Tá? Então, quando diz aí o semiárido brasileiro, onde é uma das regiões com mais concentração de população, como diz, boa parte vai ter que migrar. Tá? Né? E já está acontecendo migrações em várias partes do mundo, por causa do. Né? E aqui também vai acontecer. Tá? Então tem um efeito interno. Então, estou falando assim, esta coisa o conceito da justiça climática, tá? Também precisa estar nesse debate, e o fato de acontecer em Belém e com participação popular, isso nos ajuda a ter esse caldo de cultura que depois vai acabar influenciando no mundo todo. Muito bem, e vamos ver, né, deputado e Breno, como é que vai ser aí agora aí a reação do Congresso nas próximas semanas. A gente viu aí a pressão do povo nas redes, inclusive aquela tag, né, Congresso da Devastação dominou essa semana, ou seja, o povo está de olho, o povo está atento, e vamos ver se eles vão continuar insistindo nesses temas, nessas pautas antipopulares. E Breno, vamos lá, a gente sabe que tem muito interesse pessoal nessa tentativa da derrubada dos vetos. E você acha que tem motivação política? A gente sabe, né? Obviamente que tem ali interesse pessoal, mas a política, você acha que também tem? Eu digo pelo seguinte motivo: o Lula tendo uma sequência muito interessante de vitórias políticas, né? E isso vem aí nos últimos meses. E isso impactou na aprovação dele. Ele só tem subido nas pesquisas, tanto na aprovação quanto nas intenções de voto para as eleições. Então, você acha que essa tentativa de derrubada é para queimar um pouco o governo? Pode ser também, mas eu acho que isso também dá mais gás. Para a gente estar falando, eu estou falando gás, é até meio complicado, mas dá mais energia para a gente numa perspectiva muito interessante. É importante que se diga que os índices de aprovação do presidente Lula têm melhorado junto à sociedade, na medida em que o presidente está mais solto para poder defender a agenda do povo. E o nosso desafio, né, o desafio político de todos e todas nós, é sensibilizar a sociedade no sentido de que a agenda ambiental é uma parte significativa da agenda do povo. Se a gente consegue avançar nisso, se a gente consegue comunicar eficientemente como estão interligadas essas duas coisas, que no final das contas é uma coisa só, né, na medida que a agenda ambiental ela garante futuro para o povo, a gente vai conseguir
segurar ainda mais esses ímpetos da extrema-direita no Congresso. Porque uma coisa que a extrema-direita tem medo é de povo. Eles não suportam o povo. Eles instrumentalizam a opinião pública com valores morais, mas, ao fim e ao cabo, eles não querem saber do povo. Então, o nosso desafio político é reforçar ainda mais, e é essencial, Nilton, essa conversa com o Gumota, para poder trazer ele para isso. Porque é o seguinte, interesses pessoais dos deputados são a reeleição deles. Então, se a gente consegue fazer com que isso avance, se a gente consegue fazer com que a percepção de que a agenda ambiental é a agenda do povo e que segmentos do Congresso estão trabalhando contra o povo na medida em que estão querendo passar uma boiada que vai comprometer o futuro dos brasileiros e das brasileiras, a gente vai conseguir avançar com o nosso programa. Eu acho que a grande virtude desse tempo político que estamos vivendo é essa percepção muito consolidada de que o presidente Lula tem levado o seu governo a cumprir pontos essenciais da agenda do povo. E nós não podemos nos afastar disso. Eu acho que o seu trabalho, Lázaro, nas redes também tem reforçado isso, que eu acho essencial a gente aprofundar isso, seja enquanto partido, seja a fundação transferindo subsídios para a militância, para qualificar ainda mais o debate. Então, essa questão do veto vai ser mais uma, é a questão do dia, é aquilo que pode incomodar o governo, é aquilo que pode gerar um constrangimento para o presidente Lula. Então, eles vão fazer isso com qualquer outra pauta. Tiveram a disfarçatez de passar a mão na cabeça de bilionário e dono de bet, minha gente. Então, isso não tem. Os escrúpulos deles são nenhuns, sabe, com relação a isso. Então, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Eu sou um otimista bastante consciente, bastante realista. Eu acho que tudo isso tem dado para a gente oportunidade para a gente poder se organizar. Não há na luta política melhor norte do que o povo. Então, o povo tem dado para nós a oportunidade de trabalhar junto a ele nesse processo. A sensibilidade política do presidente Lula, que nos lidera, é essencial nesse momento. Então, o que a gente tem feito é aprofundar esse debate na sociedade, né? Eu acho que um desafio nosso, e aí a gente, particularmente no PT, hoje está passando por um processo de discussão de setoriais, secretarias, é sensibilizar a nossa militância nesse momento, a importância desse debate assumir uma centralidade na nossa prática política. O debate sobre meio ambiente, o debate sobre sustentabilidade, o debate sobre desenvolvimento inclusivo. A gente não pode apenas utilizar esse momento para disputa de aparelho, a gente tem que utilizar esse momento para fazer o debate político. Então, é uma oportunidade que se abre, a despeito de todo esse tensionamento no Congresso, né? Nossa base parlamentar tem sido muito aguerrida nesse ponto, não tem deitado para o grito da extrema-direita, mas o que eu penso que é importante é a gente contribuir, né, com esse momento histórico que a gente está passando, com esse tempo político, alertando que a agenda ambiental também faz parte, é um ponto essencial da agenda do povo brasileiro. Muito bom. E aproveitando o gancho, né, Breno, é uma pauta que realmente tem ganhado espaço nas redes, a gente tem acompanhado isso, a gente, junto com a militância, tem conseguido levantar essa pauta, e aquela coisa que a gente também fica um pouco chocado com essa disfarçatez, como você disse, deles insistirem nesses temas que prejudicam, né, todo mundo, inclusive eles, né? Inclusive as próximas gerações das famílias deles, né? E então a gente está atento, a gente vai continuar pressionando e estamos de olho. Gente, a conversa está muito boa mesmo, né? O tempo está esgotando aqui, a gente vai agora só para o finalzinho, para a parte final, aqui mais uns 5 minutos. E então, deputado, Breno, a gente, nessa parte final aqui, gosto de brincar, que a gente tem aqui, gosto de fazer uma futurologia, né? Prever um pouquinho o futuro. Deputado e Breno, o que vocês esperam para essa próxima semana? A gente tem uma sequência de semanas bem agitadas, né? Principalmente no Congresso e no mundo político.
E aí, qual que é a expectativa de vocês? Quero aproveitar o gancho aí, até dar uma fala que o presidente Lula fez, acho que no discurso do Congresso do PCdoB ontem, tá? Que aquilo, quando ele desceu do cacete no Congresso, tá? E fala assim, ali dentro do Congresso você tem muitos parlamentares ali que estão muito mais preocupados com de aparecer na rede, fazer, e não tem debate, é isso, não tem debate. Que é o desafio que o Breno puxou aqui, primeiro dizer, na campanha de 2022, a agenda ambiental ela estava na centralidade, porque a gente estava com um governo de extrema-direita destruindo, né, todas as políticas públicas, em especial no meio ambiente, tá? Então, incentivando, inclusive, o crime. Tá? Então, era isso que era o governo Bolsonaro. Por isso que a volta do Lula, né, começa a reconstruir tudo e dar outra perspectiva. Tá? Então, é isso. Não está dado que esse debate vai estar de novo tão forte, por exemplo, na campanha do ano que vem. E é papel nosso, tá? Então, isso que o presidente Lula chamou a atenção ontem, tá? E é papel nosso de debater, porque esse projeto de país que incorpora, que coloca na centralidade essa importância ambiental, o enfrentamento da crise climática, ela não tem ainda, ela não é definidora de voto, tá? Então, todo mundo está preocupado, a população está preocupada. Então, as pessoas precisam entender que tem a ver com um projeto de país que você coloca, de como é que você quer, inclusivo, né? que coloca todo mundo, né? no projeto de país, mas, né? Precisa existir esse país, precisa existir esse planeta. Então, não coloca, né? E quem são que mais sofrem com essas consequências. Então, é um desafio muito grande da gente juntar, entendeu? Esta pauta econômica, necessidade do dia a dia, tá? Né, de tudo aquilo, dos direitos que estão colocados para a população, em especial, né, os trabalhadores mais vulneráveis, da agricultura familiar, indígena, quilombola, enfim, né, tudo aquilo que nós sabemos fazer, que o presidente Lula vem fazendo, né, então, com mais ênfase, para que ela seja definidora, para que esse debate também ganhe corações e mente na sociedade e no projeto de país. E aí, para a semana que vem, evidentemente, eu vou colocar aqui, a minha perspectiva é que, de repente, o Congresso Nacional comece também, né, a analisar coisas que seja positiva nessa perspectiva, entendeu? Nessa perspectiva de projeto de país que nós queremos, que o presidente Lula está tocando adiante, mas que, de repente, não tem toda essa base no Congresso Nacional para fazer, tá? Então, a gente quer debater até para que o Brasil possa fazer muito bem, tá? Aquilo que precisa fazer na Conferência do Clima, tá? Então, nós estamos poucos dias aí da Conferência do Clima, então eu quero salvar um pouco esta pauta aí, mas não está fácil lá dentro do Congresso Nacional, tá? Porque vocês já viram aí, é um absurdo. Ontem, por exemplo, como é que você livra, né, no Congresso Nacional, né, paralisa um processo, né, daquele deputado lá de Goiás, tá? Que é bandido mesmo, entendeu? E o cara... E ali não vai... Amplamente comemorado. É isso, né? Estou falando. Mas o absurdo de todo, quando você pega assim, a taxação das bets, tá? As bets estão saindo caro para a sociedade brasileira. Sofrimento para muitas famílias, tá? Mas saindo caro porque o aumento da procura de gente com problemas mentais no SUS tem crescido absurdamente, tá? E aí não pagam a conta dessas consequências para a sociedade brasileira como um todo, tá? Então, esse tipo de debate junta, entendeu? Quando a gente fala saúde, meio ambiente, tem tudo a ver, tá? Então, a gente tem muita coisa, eu falo lá no Congresso, por isso que é fundamental a mobilização social, tá? O Lula só conseguiu fazer os vetos daquele projeto do licenciamento ambiental porque foi dadas as condições políticas do ponto de vista da pressão da sociedade. E assim nós vamos ter que continuar trabalhando cada vez mais. Muito articulados, poucos que somos dentro do Congresso Nacional, nunca esquecer que quem elegeu, a chapa que elegeu o Lula dos 513, elegeu 130 deputados. Essa correlação precisa mudar, tá? E a agenda que o presidente Lula está tocando,
tá? Nós precisamos cada vez fortalecer, mas fortalecer a partir da sociedade para poder a gente ter rumo para esse país. Por isso, cada vez quero agradecer aqui, Breno, não sei, em nome da Focus e da Perseu Abramo, Lázaro, tá? E parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, conte com a gente aí nessa, para estar sempre junto e cada vez mais fortalecendo aí, tá bom? Obrigado. Deputado, conte com o nosso apoio, tá? Aqui na mobilização das redes, toda a pauta que, né, surgir aí no Congresso com relação ao meio ambiente, por favor, a gente está aqui à disposição e vamos trabalhar juntos para que a gente faça com que a mensagem, a informação chegue ao máximo de pessoas. E é isso aí, Breno. E qual que é a tua expectativa aí, Breno, para essa semana? Bem, a semana não vai ser muito fácil, não continua sendo muito fácil, né? Mas eu acredito que a gente tem encontrado o caminho. O caminho é a gente contar com o povo. O povo é o grande fiador da agenda do presidente Lula. O povo é o grande fiador. Então, na medida que a gente mobiliza a sociedade, com mais qualidade, a gente sempre mobilizou, mas a gente tem melhorado a qualidade dessa mobilização, tem se apropriado de elementos importantes do debate para poder fazer a difusão disso com mais eficiência. Eu acho que isso é essencial nesse momento, para que a gente possa, nessa semana, né, que é a última, o mês já está chegando aí, a gente está se aproximando da COP, então a COP realmente vai fazer parte aí do cotidiano do noticiário, na medida que se aproxima, na medida que a gente começa a sensibilizar a sociedade nesse sentido, começa a fazer a ligação de todos esses temas que a gente está falando da COP sobre desenvolvimento inclusivo com a vida real, né? E para isso, aquela coisa, né? Aqui nem é programa, a gente vai fazer o merchandising aqui da Fundação. Eu quero apresentar para vocês aqui esse documento, que é um documento que nós lançamos ele em agosto, na ocasião do nosso encontro nacional, que é um documento que é resultado do trabalho do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Sustentável, a COP30 e a Amazônia. Né? Aqui nós reunimos, foi um trabalho que foi coordenado pelo presidente Paulo Okamoto e pelo companheiro conselheiro da Fundação Pedro Silva Barros, que é pesquisador do IPEA, onde nós ouvimos uma série de especialistas, o companheiro Nilton Tato fez parte desse grupo, né? E que nós identificamos alguns pontos importantes, 13 pontos, né, para subsidiar o debate sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia especificamente, mas eles conseguem ter uma conexão com vários assuntos que nós colocamos aqui numa perspectiva global, numa perspectiva nacional. Então, é importante a gente fazer uso desses argumentos para que a gente possa ganhar também no cotidiano, no debate político, onde quer que a gente esteja, esse debate sobre o meio ambiente. Porque, repetindo, as pessoas que moram nessas regiões fizeram escolhas com a racionalidade muito específica quando derrubaram a floresta, a despeito da sua própria subsistência. Existe o desmatamento criminoso, sem dúvida, mas existem também formas de relação bastante predatórias com o meio ambiente, que são relações que foram guiadas pela necessidade de sobrevivência. Então, nós também precisamos ter sensibilidade com relação a esse debate, porque isso é muito importante para que a gente possa avançar nesse nosso diálogo com as comunidades, com as pessoas que estão nesses lugares. E a gente também não só está falando da Amazônia, a gente está falando das áreas vulneráveis no litoral do Brasil, no semiárido, nas cidades mais ricas, onde a gente vê uma ocupação predatória do solo por falta de infraestrutura urbana que não é colocada de forma muito eficiente pelos governos locais. Então, esse debate é um debate que precisa fazer parte do nosso cotidiano, porque ele é fundamental para que a gente possa puxar outros pontos que estão na ordem do dia. Então, a força do debate sobre o meio ambiente, ela pode nos ajudar a fortalecer a sensibilização da sociedade sobre o nosso programa. Então, acredito que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse programa achei ele muito especial, acho que a nossa militância vai ter a oportunidade de compartilhá-lo, de os diretórios municipais, diretórios estaduais, utilizar esses programas para poder fazer debate, análise de conjuntura e a gente fazer com que esse tema esteja cada vez mais presente na nossa reflexão política e na nossa reflexão militante. Breno, esse material que você comentou, ele tem disponível na internet, é isso?
Está disponível no site da Fundação. Acho que na edição aí o pessoal poder colocar o link aí desse material vai ser importante para a gente poder fazer isso. Então, assim, tem temas muito importantes. A gente depois pode falar sobre uma palavra, quem está vendo esse debate aí, fazer uma pergunta, sociobioeconomia. Eu acho que aí uma virada importante que o Brasil pode dar, sobretudo a Amazônia pode dar, e isso é fundamental para que a gente possa depois, viu, Lázaro, fazer um debate sobre sociobioeconomia, porque eu acho que é um tema essencial para a gente poder entender como é que vão ser os arranjos econômicos da nossa sociedade no Brasil daqui para frente. Eu acho que a COP vai ensinar muito a gente sobre isso. Não é só esverdear a economia, é isso. Exatamente. Não, legal, com certeza. Espero encontrá-los novamente aqui, dividir esse espaço com vocês. Foi um excelente bate-papo, muito bom. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui vai querer compartilhar com mais pessoas e estar divulgando. Mas é isso, gente. Estamos aqui terminando mais um Semana em Debate aqui no canal Fox Brasil e Fundação Perseu Abramo. E que a próxima semana, né, seja um pouquinho menos agitado, com um congresso mais conectado com o povo, né? Tomara. E conectar, a gente conecta, a gente faz a nossa parte. A gente faz. Mas aí, antes de me despedir, né, quero agradecer, obviamente, a presença de vocês e de todo mundo, de toda a audiência que está sempre aqui dando essa força para esse nosso novo programa. Estamos no 7º episódio aí, mas tem sido um sucesso, então muito bom ter vocês todos aqui e pedir para todo mundo visitar o site aqui da Fox Brasil, né, que é fpabramo.org.br/Fox Brasil. E como o Breno falou, principalmente para a militância que está com a gente aí na luta, tem muito material bom lá, gente, acesse, inclusive até cursos gratuitos. Então, vão lá, pode acessar, compartilhar e consumir o conteúdo, que vocês vão sair com certeza muito mais informados. Mas é isso, gente. Muito obrigado, deputado Nilton. Muito obrigado, Breno. E espero vê-los aí na próxima, tá bom? Um abraço. Obrigado pela oportunidade e bom final de semana aí para vocês aí, tá? Obrigado, gente. Até mais.